Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do Gastroped Talks. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O nosso tema de hoje são atualizações em alergia ao leite de vaca e para isso a gente convidou a nossa amiga, querida Maíra Todeschini, que vai falar para a gente sobre a sua experiência e também, né, Maíra, sobre as últimas anotações. A doutora Maíra, ela é gastropediatra, ela trabalha na PUC de Campinas e também no Instituto de Alergia de Campinas. Muito obrigada por aceitar o convite, Maíra, e estar aqui com a gente hoje. É isso, muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar sempre aqui no Gastroped Talks, eu adoro, muito obrigada por convidar. Maíra, vamos falar então de um assunto, né, que é um assunto muito relevante, presente no dia a dia. Na sua experiência como gastropediatra, você acha que tem aumentado os diagnósticos de alergia ao leite de vaca ou a gente tem ficado mais atento ou de verdade aumentou o número de casos? Eu acho que as duas coisas, eu acho que a gente tem ficado mais atento, a gente, ao mínimo sintoma, talvez a gente já conheça mais a doença, então a gente já pense que possa ser alergia à proteína do leite de vaca, acho que esse é um fator. O outro é que as alergias alimentares no geral, né, a gente sabe que as alergias como um todo aumentaram, né, a incidência aumentou, os estudos vêm mostrando que a incidência aumentou. E eu acho que um terceiro ponto é que talvez a gente esteja fazendo o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca de coisas que não sejam alergia à proteína do leite de vaca, né. Então, assim, sintomas bem inespecíficos, como a alergia à proteína do leite de vaca engloba uma grande quantidade de sintomas, né, e são todos sintomas inespecíficos, tirando aí, pensando nas alergias não IgE mediadas, né, tirando aí o sangramento nas fezes, que é uma coisa que a gente é um pouco mais específica, apesar de poder ser outras coisas, mas os outros sintomas como dor abdominal, choro, irritabilidade, são todos sintomas muito inespecíficos, então talvez a gente também tenha aí uma quantidade de diagnóstico que não seja exatamente verdadeiro para a alergia à proteína do leite de vaca. Então, pensando assim no diagnóstico, né, quais são as limitações que a gente tem para fazer os diagnósticos das alergias? Eu acho que para suspeitar, a gente não tem limitação nenhuma. A gente sempre pode pensar, será que isso pode ser alergia à proteína do leite de vaca? Eu acho que esse é um diagnóstico que sempre pode ser levantado nesses sintomas inespecíficos. Agora, eu acho que o importante é a gente lembrar que, para confirmar o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, obrigatoriamente eu preciso ter o teste de provocação oral, exceto aí nos casos, por exemplo, de risco à vida, né, em anafilaxias, mas quando eu estou pensando em uma alergia mais comum, que são as não IgE mediadas, com proctite alérgica, né, sangramento, ou esses sintomas mais inespecíficos. Irritabilidade, dor abdominal, diarreia, né, a gente sabe que para bebê é difícil falar em diarreia. Essa coisa de muco nas fezes, que a gente sabe que o muco, ele é normal, né, mas às vezes as pessoas acham que a quantidade de muco está muito grande. Às vezes um ganho de peso que nem é um ganho de peso verdadeiramente inadequado, mas é uma criança que ganha peso ali no limite inferior da normalidade. Então, todos esses sintomas, a gente pode pensar em alergia, já que a gente não tem nenhum exame para dizer isso aqui é uma alergia não IgE mediada, então a gente sempre pode pensar no diagnóstico de alergia. Agora, o que a gente não pode é pensar no diagnóstico, tirar a proteína do leite de vaca e não fazer o que é obrigatório para o diagnóstico, que é um teste de provocação oral. Então, acho que o importante é a gente lembrar, pensei, acho que isso pode ser alergia, ok, vou fazer a retirada da proteína do leite. Passou um tempo ali, 2 a 6 semanas, né, uma média aí de 4 semanas, o paciente melhorou. Eu vou reexpor o paciente à proteína do leite e ver se esse sintoma volta, porque eu só confirmo o diagnóstico se eu tirei o possível alérgeno, o sintoma melhorou, eu reintroduzi e esse sintoma voltou. Se eu tirei e o sintoma não melhorou, ou se quando eu retornei o sintoma não voltou,
não fecha diagnóstico de alergia, né? Então, o teste de provocação oral, ele é obrigatório. A gente não pode, o teste de provocação oral, ele é obrigatório. A gente não pode fazer diagnóstico, tirar e falar assim, ah, não, melhorou, não vou voltar nunca mais. Porque isso, ou só vou voltar quando a criança tiver 2 anos, igual a gente costuma ver aí na prática clínica. Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar. Isso é o mais comum, né? O pessoal tira, melhora e não volta, né? E aí, a relação de causa e efeito, a gente não consegue estabelecer, né? Ainda mais se a gente pensar assim, por exemplo, eu tenho uma cólica do lactente. Ah, essa cólica do lactente está muito exacerbada, eu acho que pode ser alergia à proteína do leite de vaca. Se você pensar na evolução natural da cólica do lactente, o tempo vai fazer melhorar. Porque a maioria dos distúrbios gastrointestinais, né, ou dos distúrbios do eixo intestino-cérebro, quando a gente pensa que o tempo é um fator de melhora, porque faz parte aí da maturação do trato gastrointestinal, então o tempo está sempre agindo. Se eu não faço um teste de provocação oral, quem me garante que não melhorou porque o tempo agiu? Então não pode, né? E outra coisa que você falou, né, tem essa questão de deixar por muito tempo, sendo que a gente sabe que é uma doença autolimitada, né? A pessoa que é alérgica costuma resolver isso ao longo do primeiro ano de vida. Mas você tem encontrado, assim, eu vi outro dia uma postagem sua sobre o sangue oculto nas fezes, né? Então, acho que na sua prática diária você tem encontrado uns exames, assim, meio, assim, que não são indicados, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Sim. Eu acho que é legal a gente levantar que não tem nenhum exame que faça diagnóstico de alergia ao leite de vaca não IgE mediada. A gente tem os testes de IgE que vão fazer podem fazer, né, não que vão fazer sozinhos, mas que podem fazer o diagnóstico das alergias de IgE mediadas, que junto com a prática. Normalmente não tem uma clínica gastrointestinal Isso, tão forte, exatamente. né? A gente está falando aqui mais de PLV não IgE mediada, né? Então, mas as pessoas estão usando testes que não foram feitos para isso, para justificar uma suspeita clínica, sendo que eu não preciso de nada para justificar uma suspeita diagnóstica de alergia, além de um sintoma. Então, eu não preciso colher um exame para provar para o paciente ou para a mãe do paciente que aquilo ali é uma alergia. Então, acho que a gente poderia levantar isso. Se a senhora lembrar de mais algum, me fala. Mas pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que foi feito para triagem de câncer cólon retal em adultos. Para que a gente pode usar ele na pediatria? Na minha opinião, para nada. Concordo plenamente. Para nada. Outra coisa. Só atrapalha. Você pede, daí você não sabe o que se fazer com aquilo. Calprotectina fecal. É um exame que foi feito aí pensando na doença inflamatória intestinal. Então, a gente não tem valor de referência, de normalidade para crianças na faixa etária que a gente pensa em alergia à proteína do leite de vaca, que é os menores de 1 ano. Então, não adianta pedir, né? Outro exame que o pessoal pede, coprológico funcional. E aí, olha lá, porque o muco, porque tem... isso não faz diagnóstico também, não tem nenhuma utilidade para fazer diagnóstico. Então, esses exames, e muitas vezes pedem até os testes de IgE, né? Pedem os testes de IgE específicos, de caseína, que não fazem também diagnóstico de alergias não IgE mediadas. Então, a verdade o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o teste de provocação oral, né? Suspender e fazer teste de provocação oral. O resto é tudo má prática médica, né? E se a gente lembrar, assim, que muitas vezes, você falou uma coisa que acontece muito, né? As pessoas tiram, não melhoram, elas continuam, né? O fato de tirar e não melhorar já é significativo, né? A gente vê isso muito com as mães que as crianças estão com hematoquesia, proctocolite alérgica, e aí tira o leite da dieta materna, e não melhora, tira a soja, e não melhora, tira trigo, aí a mulher não tem mais o que comer, fica estressada, cansada, cheia de limitações, não tem uma quantidade de produção de leite tão expressiva e acaba no desmame, né? Então, tem esse lado, mas eu acho que é importante a gente frisar que uma não resposta já é uma resposta, né? E essas coisas a gente não pode pesar a mão, né? Fazer uma coisa que acaba sendo excessiva. E você foi recentemente lá no congresso, a gente se encontrou lá, né? Fomos, é verdade, no congresso do ESPGA em Viena, agora em 2023, em maio. E você também teve muita atenção com essa questão da alergia lá, né? Maíra, você podia falar sobre isso?
Eu acredito que 2 pontos foram importantes. Foi legal, né? Porque assim, a mesa de alergia eles começaram falando que era a mesa mais importante do Congresso, né? A mesa estava lá o Vanden Plas, que é um super pesquisador aí da área, e eles falaram, essa é a mesa mais importante do Congresso. E eu acho também que foi a mesa mais importante do Congresso por conta da magnitude, da quantidade que a gente tem de diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, né? E eu acho que 2 coisas que eles falaram foi muito importante. A gente está até conversando aqui antes de começar a gravar, né? Acho que uma das coisas mais importantes que eles falaram foi façam menos intervenções, né? Então, façam menos intervenção. Por quê? Aquele bebê, a primeira vez, né, que uma sociedade diz pra gente assim, olha, o bebê que está bem, ganhando peso, sem nenhuma queixa gastrointestinal, ou sem nenhuma queixa no geral, sem nenhuma queixa que não seja comum da faixa etária, e tá lá tendo pequenos episódios de sangramento, né? Então, o bebê tá sangrando pouco, de vez em quando. Aquele que a gente fala assim, que a mãe tem quase que pegar uma lupa para olhar o sangramento. A mãe olha e fala, tem um pintinho de caneta. Uma pontinha de caneta. Uma pontinha de caneta. Esses pacientes, precisa tirar o leite de vaca da dieta materna, que estão em aleitamento materno, né? Precisa tirar o leite da dieta materna. Eu acho que é a primeira vez que alguém fala pra gente assim, não precisa. Podem orientar e observar. Né? Então, ainda não saiu esse guideline, não sei como é que vai sair essa publicação, mas ainda não saiu, mas eles falaram lá pra gente que a gente pode observar esse bebê saudável, né? E não tirar. E por que a gente fala de não tirar? Porque tirar o leite materno, ou tirar o leite da dieta da mãe, ele acaba sendo um fator que aumenta a chance de desmame, por vários motivos, né? Primeiro que assim, se você for comer sem leite, ou você quiser comer industrializado, é mais caro. Né? Comprar produto sem leite, eu quero comprar um chocolate para mim sem leite. Certamente ele vai custar 3 vezes mais do que um chocolate normal. Então, falando no país que a gente vive, que tem bastante gente que tem aí dificuldades em comprar os alimentos, então a gente tem que pensar que isso é um fator que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Outro fator, você precisa de toda uma orientação sobre a observação de rótulo, você tem que observar todos os rótulos, você não pode comprar produtos, por exemplo, que não sejam rotulados em padarias, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes a mãe ela tem costume de pedir uma comida, porque aí está no puerpério, uma fase que você tem dificuldade aí em conseguir fazer tudo o que tem que fazer. Então, às vezes a mãe pede uma comida, ela fica difícil de pedir. Quando vai sair para comer fora também, né? Então, são vários fatores. E eu acho que o principal fator é que na cabeça da mãe, o leite dela que está fazendo mal para o filho dela. Porque é o que ela come que faz o filho dela sangrar. Então, se você for pensar assim, sendo mãe, né? A gente é mãe, a gente pensa assim, eu não quero comer alguma coisa que faça mal para o meu filho. E muitas vezes, só esse motivo, às vezes a mãe tem um escape na dieta, esquece, acontece alguma coisa, ela às vezes fala, não vou amamentar mais, porque eu não estou conseguindo. Então, eu prefiro que meu filho tome fórmula infantil, porque a fórmula infantil eu tenho certeza que não vai ter proteína do leite de vaca. Quando tudo bem, realmente a fórmula infantil não vai ter proteína do leite de vaca, com certeza. Mas tantos benefícios do leite materno que a gente está deixando de passar para essa criança, né? Todas as coisas imunoglobulinas, os próprios fatores que vão facilitar com que haja uma resolução, se houver mesmo um processo alérgico ali, né? Exatamente. Fatores da maturação mesmo, do trato gastrointestinal. Imunoglobulinas para as outras doenças, né? Então tem um milhão de coisas que a gente está deixando de usar pensando só numa coisa específica, que é uma coisa que não está tendo repercussão na vida do bebê. Lá, uma pontinha de sangue que caiu, que estava naquelas fezes, não vai mudar a vida daquela criança, né? Então, acho que esse foi um ponto muito importante, que eu acho que a sociedade tranquiliza nós, gastropediatras, né? E deixa que a gente esteja um pouco mais livre para observar e decidir quando a gente acha que precisa tirar o leite, quando a gente acha que não precisa tirar o leite da dieta da mãe. Acho que esse foi um fator importante. E o outro que foi pela primeira vez, né, vai surgir aí, né, a gente viu lá, não deixaram a gente nem tirar foto, mas é a primeira vez que eles falam sobre fórmula de hidrolisado de arroz. E como uma opção, né? E eu acho que seria legal a gente comentar sobre isso, porque é uma opção, mas não é uma opção melhor, é apenas mais uma opção. Na minha opinião, inclusive, é uma opção pior. Mas é interessante que tenha isso, porque há países, por exemplo, que há questões
culturais ou religiosas, né, para o consumo de leite de vaca. Há pessoas aí que são veganas, que preferem não consumir. Há uma questão também, por exemplo, aqui no Brasil, em alguns estados, né, a gente tem a possibilidade de conseguir a fórmula essencialmente hidrolisada e a fórmula de aminoácido pelo SUS, né? Mas em alguns lugares, muitos lugares, né, do Brasil ou do mundo, a gente não tem. Então, a fórmula de arroz pode ser um pouco mais barata em alguns locais. Então, é legal você colocar essa opção como mais uma opção mesmo, né? Dentro de um leque, você também pode usar isso, né? Isso, você também pode usar. Agora, se a gente for pensar assim, né, em relação à segurança de fórmula de arroz, quanto tempo a gente usa, aí eu penso que ela seria uma opção B, né? Eu acho que ela não seria ali a primeira linha. Não faz parte do plano A, né? Exatamente, não faz parte do plano A. O valor biológico da proteína a gente não tem, né? A gente tem muitas interrogações. Não tem todos os aminoácidos, então assim, tem que ter colocado, tem coisa que tem que tirar, tem coisa que tem que colocar. É muito mais manipulada. Dá uma impressão que tem muito mais manipulação, né? E a gente sempre fala bastante de segurança, né? Então, eu acho que os estudos de segurança, na minha opinião, né? Claro que se a Espighan falou, eu respeito, mas ainda os de leite de vaca, né? Das fórmulas que vieram ali a partir do leite de vaca, né? Que foi hidrolisada a proteína, na minha opinião, são melhores. Então, acho que uma das poucas questões que a gente pode pensar é a palatabilidade, né? Realmente, me parece que a palatabilidade da fórmula de arroz, na minha experiência, parece que algumas crianças aceitam, não sei o que você... Eu acho o seguinte, que quando quebra a proteína, fica amargo. Não tem jeito, né? Você pode... Até os com lactose, né? Acabam sendo um pouco mais palatáveis, mas quebrar a proteína é amargar a proteína, né? Então, essa realmente pode ser uma vantagem da fórmula de arroz, né? Porque ela pode ter um pouco mais de aceitação, né? Mas também o que a gente vê é que quando os bebês precisam, eles acabam mamando, né? O que a gente vê que não aceita é quando a mãe amamenta e quer complementar. Aí é muito difícil mesmo, né? Mas quando é uma retirada completa, é mais fácil a aceitação, né? E eu acho também que às vezes não aceita quando as pessoas querem, que aí já não tem tanta evidência, mas o pessoal resolve pensar num diagnóstico de alergia à proteína de leite de vaca numa criança grande, maior, assim, tipo, a criança já passou dos 6 meses de idade, aí a pessoa vai começar a pensar nisso. Aí eu acho que a palatabilidade tem bastante interferência. Mas nos bebês pequenos, que é quem a gente mais vê, né, os menores de 6 meses, até pensando assim, fisiologicamente, não é mesmo para eles terem muita predileção por sabor, né? Então, eles aceitam bem. Mas eu acho que é uma possibilidade aí, mais uma possibilidade que a gente tem para usar, pensando que, vamos ver que a indústria... Eu acredito que a indústria tem um fator importante em iniciar, né, nessa sugestão de colocar aí a fórmula de arroz, né? Mas tem esses fatores que são para pensar. E assim, na foto eles colocaram até uma linhazinha tracejada, né, para a fórmula. Não sei se você reparou, mas eles colocaram até uma linhazinha tracejada para falar sobre a fórmula de arroz. Então, eu acho que é um jeito de querer mostrar para a gente que é uma possibilidade, mas... Uma opção, né? Isso, é uma opção. Uma opção. E é bom que a gente tenha essas opções também, né? Porque às vezes você fica, por exemplo, né, mãe vegana, essas coisas acaba sendo uma limitação. E em termos assim do dia a dia, o que você tem mais visto dentro da sua prática? Eu até estou te perguntando isso porque tem a nossa Alina, a sua aluna, a Priscila Vasconcelos, ela está fazendo um trabalho e que a maior parte das crianças nossas sangra com 58 dias de vida, ou seja, 2 meses quando vai fazer a vacina do rotavírus coincide, e mesmo quando não faz a vacina do rotavírus sangra, né? Na sua prática, assim, você falou das crianças maiores, tem aparecido mais as menores? Menores. Não, certamente, eu acho que 2 meses é um marco. É um marco, assim, acho que entre 2 e 3 meses e sempre a gente tem esse problema aí da vacina do rotavírus, né? Lembrando que a vacina do rotavírus, ela não causa alergia à proteína do leite de vaca, acho que é importante a gente falar sobre isso, mas ela pode dar sangramento que mimetiza aí, o que parece uma alergia à proteína do leite de vaca, né? Mas ela não causa e ela não é contraindicada, a gente continua achando que as crianças devem vacinar contra rotavírus. Então, para mim, entre 2 e 3 meses é certamente a maior quantidade de diagnóstico que eu realmente acho que é. E eu tenho crianças maiores que chegam para mim com a suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, crianças mais velhas,
mas na maioria das vezes é um diagnóstico que não é confirmado, né? Então são, por exemplo, até comentei com a doutora Ângela fora daqui, sangramento, criança de 3, 4 anos que tem sangramento, chega no nosso consultório que alguém tirou o leite para pensar em alergia ao leite de vaca. Não é essa a primeira, não é nem isso que a gente deve pensar em primeiro lugar, né? Nem em segundo, nem em terceiro, né? Então, assim, é um diagnóstico que não deve ser feito. Sangramento é mais para bebês mesmo. Isso. E você sabe que isso é muito frequente, né? Até tem pais que chegam com essa queixa, né, de sangramento e falam, mas eu nem dei o rotavírus, né? Eu nem dei o rotavírus, né? E você sabe que essa questão do rotavírus, muitos pais estão optando por não dar, por todas essas coisas da alergia e tudo mais. Mas é o fator que mais protege para o diabetes mellitus no adulto é tomar a vacina do rotavírus quando você é criança. Olha, não sabia, aprendi aqui hoje. Então você vê assim que não é só naquele momento, né? Então são coisas que repercutem às vezes na vida. E o pessoal fica com medo mesmo, né? Fica com medo. Houve infelizmente, uma corrente negativa para a vacina recentemente, né, aqui no Brasil. E que é uma coisa triste, né? Nós fomos um país que conseguiu tantas melhoras na mortalidade infantil, né? A gente conseguiu tanta coisa por meio da vacinação. E houve essa campanha negativa aí, acho que pensando mais na questão política da vacina do Covid, mas que acabou repercutindo em todas as vacinas, né? As pessoas estão com muito mais medo de tomar vacina, eu pelo menos acho isso no consultório, as pessoas têm muito mais medo de tomar vacina hoje do que elas tinham há alguns anos atrás, né? Ou antes da pandemia. E a gente vê que isso fez cair as nossas taxas de vacina, né? Quem olha aí vê que as taxas despencaram, né? Então, isso foi uma coisa que a gente tem que tentar agora, que a gente tem que tentar melhorar, né? Como voltar ao que a gente já teve. E o rotavírus, com essa fama aí da alergia, é o primeirão que o pessoal opta por não dar, né? E naquelas crianças maiores que precisam de suplementação, eu sei que você trabalha bastante com essa questão da nutrição infantil, né? Uma criança que não tome leite e que tem aí seus 3, 4 anos, você acha necessário repor cálcio, vitamina D? Como que você tem feito esse tipo de orientação? Olha, assim, a rigor, o leite não é obrigatório para chegar no consumo de cálcio. A rigor não é obrigatório, né? Porque ele não é igual eu falar assim, se você é vegano e não consome nenhum produto de origem animal, então obrigatoriamente você precisa suplementar B12, já que a B12 está presente apenas nos produtos de origem animal. Isso não é verdade para o leite, né? O cálcio não está presente apenas no leite, então você tem outras fontes de cálcio. Temos. Agora, pelo menos no meu consultório, né? Quando você pede para fazer um inquérito alimentar, né? E você vai fazer o cálculo de consumo de cálcio em pacientes que não estão usando fórmula infantil adequada para alergia à proteína do leite de vaca e que não estão consumindo produtos lácteos nenhum, é muito difícil a gente conseguir chegar na quantidade de cálcio que é necessária para aquela faixa etária. Então, eu costumo pedir para a nutricionista fazer um cálculo de consumo de cálcio e suplementar o que falta. Então, o consumo é 1.000 miligramas para aquela faixa etária, no cálculo que ela fez, a criança consome 500 miligramas, então eu prescrevo 500 miligramas. Mas eu tenho uma dificuldade de aceitação de cálcio, porque as apresentações farmacêuticas não são apresentações fáceis, né? E é uma coisa que você vai ficar usando por muito tempo, porque se a criança tem uma alergia que não se resolveu e que talvez vá demorar muito para se resolver, ela vai usar por muito tempo. Então, agora, aquele cálcio efervescente saiu do mercado, né? Não sei se você viu, mas ele saiu do mercado. Então, os comprimidos são grandes, a quantidade de líquido é bastante, né? 5, 10 ml. Então, eu acho que é uma coisa que é difícil. Mas eu acredito que vale a pena suplementar quando você... Porque a infância, né, é o período que você mais guarda cálcio no seu osso que você vai usar na sua vida adulta. Então, se você não guardou cálcio na infância, você tem uma outra chance ali na adolescência, mas é ruim. Então, é bom que a gente pense em suplementar, sim. Vitamina D, a gente sabe que a vitamina D, a sua grande fonte é o sol, né, muito mais do que os produtos alimentares. O leite tem vitamina D, né, os peixes têm vitamina D, algumas coisas têm vitamina D, mas eu acho que a fonte mais importante é o sol. Eu acredito que vale a pena dosar a vitamina D nas crianças com alergia à proteína do leite de vaca,
porque ela está relacionada ali, né, com as deficiências de cálcio. Então, eu acho que é importante dosar para a gente ver se a gente precisa manter alguma dose mínima, se precisa manter uma suplementação para chegar na quantidade adequada. E aí, assim, os outros micronutrientes eu acho que valem a partir do inquérito alimentar da criança, porque tem criança que não toma leite, mas come de tudo, e tem criança que não toma leite e não come nada. E tem criança que toma leite e também não come nada. Então, tem de tudo quanto é tipo. Eu acho que tem que avaliar individualmente, mas eu acho que o cálcio é uma coisa que a gente deve pensar, assim, sempre deve acender um alerta de que há uma boa possibilidade de ter uma ingesta inadequada de cálcio. E como o cálcio não vai ter nada, né? Na infância, provavelmente, você não vai ter nenhum sintoma porque você não ingeriu adequadamente cálcio. Então, você vai ter só quando você for adulto. Repercutir lá para frente, né? E lembrando que o cálcio, né, sérico, o cálcio iônico, ele não serve, né? Não é um marcador de quantidade de cálcio no osso, né? Ele não serve para isso, né? Se a gente quiser, o melhor jeito de saber se a quantidade de cálcio é adequada é a ingesta alimentar, né? Então, é o cálculo de ingesta alimentar. Ou, se você não puder fazer isso, é densitometria óssea que você deve fazer. Então, que é um exame que não está disponível, não é fácil, é caro, não é fácil de fazer. Então, tem um monte de questão. Então, o mais importante é que você garanta que o aporte de cálcio está adequado no dia a dia daquela criança. Tá certo. Para finalizar, Maíra, eu queria que você fizesse as suas take-home message. O que você gostaria que as pessoas prestassem assim mais atenção em relação à alergia do leite de vaca no seu dia a dia, na sua prática de consultório e sua prática médica? Tá. Acho que a primeira coisa é que a alergia à proteína do leite de vaca não mediada é o diagnóstico do lactente, né? Que ela vai, especialmente na proctite alérgica, ela vai se resolver nos primeiros 2 anos de vida. Mas que isso não significa que a gente precisa esperar até os 2 anos de vida. Então, que os protocolos são claros, né, de que feito um diagnóstico com 6 meses, com 3 meses de idade, que é a média aí de diagnóstico, 2, 3 meses, com 6 meses de idade, logo depois que começou a introdução alimentar, pensar num teste de provocação oral, quer dizer, fazer logo o teste de provocação oral de diagnóstico, claro, mas depois pensar num teste de tolerância, né? Para avaliar a tolerância, para ver se o paciente começou a ter tolerância. Eu acho que é importante manter o paciente em dieta. Não tem nenhum benefício, só tem malefícios. E a gente não pode ficar pensando assim, não, porque essa fórmula está disponível no SUS, então eu vou deixar esse paciente, quando ele tiver 2 anos, ele libera sozinho. Não, né? As coisas têm que ser feitas do jeito certo. Então, eu acho que o teste de provocação para diagnóstico e depois para avaliar a tolerância, ele deve ser feito sempre nas datas corretas. Uma outra coisa é pensar aí agora nessa questão do sangramento. Vamos pensar em quais bebês que a gente realmente precisa tirar o leite de vaca da dieta da mãe. E a outra coisa é que se eu pensei naquele diagnóstico, fiz a dieta e o paciente não respondeu, mandar para um gastropediatra ou pensar em outras possibilidades diagnósticas. Não insistir num diagnóstico que por si só já está se parecendo falho, né? Porque se não melhorou, pense em outras questões. E as outras questões dificilmente serão alergias alimentares múltiplas que eu preciso ficar tirando vários outros alimentos. Pense que se fosse você, ia ser muito difícil conseguir tirar tudo que as pessoas querem que as mães tirem da dieta, né? Então, acho que essas são as minhas mensagens. Primeiro, não fazer um malefício, né? Tentar fazer um benefício. Posso falar mais uma? Por favor. Só não esqueci uma. E o aleitamento materno é a primeira e a melhor escolha para todo mundo que tem alergia à proteína do leite de vaca. Inclusive para quem amamenta e até principalmente, né? Exatamente, principalmente, é a primeira escolha. Primeira escolha. Muito obrigada, viu? Que isso é super importante. Bom, se você gostou dessa entrevista, a gente tem outros conteúdos no canal que também falam sobre a alergia do leite de vaca. Deixe seu joinha pra gente e se inscreva no canal para receber os nossos novos conteúdos. Obrigada! Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.